No vasto universo da cultura pop, encontramos inúmeros heróis com ligações religiosas. Cada um deles segue sua fé e adota uma ética própria. Alguns se esforçam para fazer o que é certo, enquanto outros têm ideias totalmente distorcidas sobre o que significa agir corretamente. Não é diferente em nossas vidas, já que muitos desses personagens que tanto amamos são inspirados em pessoas reais. Hoje vamos explorar 3 personagens que possuem uma conexão religiosa profunda, mas que ao mesmo tempo enfrentam inúmeros dilemas éticos e morais, carregando o peso da culpa por nem sempre conseguirem fazer a coisa certa. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdo importante e legal como esse. O primeiro personagem que eu quero abordar aqui é o Matt Murdock, mais conhecido como o Demolidor. É um personagem do universo da Marvel. Criado em Nova York, Matt ficou cego quando criança, mas ganhou habilidades sensoriais extraordinárias que compensaram a perda da visão. Durante o dia, ele é um advogado dedicado que defende os oprimidos e luta por justiça no tribunal. À noite, ele veste o manto do Demolidor, combatendo o crime nas ruas com suas habilidades incríveis. A vida de Matt é marcada por intensos dilemas éticos e religiosos. Crescido em uma família católica devota, sua fé desempenha um papel central em sua vida. Ele constantemente se vê dividido entre sua devoção religiosa e os métodos violentos que às vezes utiliza como vigilante. A culpa e o conflito interno são companheiros constantes de Matt, que tenta reconciliar sua busca por justiça com os ensinamentos de sua fé. A dualidade de sua vida, a luta pela justiça no tribunal e a batalha contra o crime nas ruas, reflete a complexidade dos dilemas morais que ele enfrenta. Matt Murdock é um personagem que nos lembra que, mesmo em meio às sombras, a luta pelo que é certo é uma batalha constante e profundamente humana. O nosso segundo personagem é Kurt Wagner, conhecido também como Noturno, um personagem dos X-Men. Nascido na Alemanha, Kurt é filho de Mística, uma mutante que pode mudar de forma, e Azazel, um demônio. Sua aparência é marcante, pele azul, olhos amarelos, cauda e uma habilidade de se teleportar. Essas características fizeram com que Kurt fosse visto como um demônio, provocando medo e preconceito nas pessoas ao seu redor. A vida de Noturno também é permeada por conflitos éticos e religiosos. Criado em um ambiente profundamente católico, Kurt desenvolveu uma fé inabalável que guia suas ações e escolhas. A fé de Kurt o ajuda a lidar com o preconceito e a rejeição que ele enfrenta. Apesar das dificuldades, ele sempre busca ver o melhor nas pessoas e manter um espírito de bondade e esperança. Kurt frequentemente se depara com dilemas morais, especialmente quando suas ações como um X-Men entram em conflito com seus valores religiosos. Ele luta para encontrar um equilíbrio entre o uso de seus poderes para proteger os outros e sua devoção à não violência. Essa dualidade o torna o Noturno um personagem complexo e inspirador, que nos lembra a importância da fé, da bondade e da esperança, mesmo diante das adversidades. Please don't kill me. I didn't mean to harm anyone. O nosso terceiro personagem de hoje é Jesse Custer, o carismático protagonista da série Preacher. Originário de uma pequena cidade no Texas, Jesse é um pregador com um passado turbulento e um coração cheio de conflitos. Sua vida muda drasticamente quando ele se torna o hospedeiro de uma entidade poderosa e enigmática chamada Gênesis. Ele concede a habilidade de comandar qualquer pessoa com sua voz. O passado de Jesse é marcado por traumas e desafios, principalmente pela perda de seus pais e uma infância conturbada. Criado sob a rigidez de uma educação religiosa, ele luta para reconciliar suas crenças com um mundo brutal e caótico ao seu redor. Jesse é constantemente confrontado por escolhas difíceis que testam seus valores e sua fé. Ele é forçado a enfrentar inimigos implacáveis e a lidar com os próprios demônios interiores, sempre carregando o peso da responsabilidade de usar seus poderes de maneira justa. A dualidade de Jesse Custer reflete a complexidade da natureza humana. Ele é um personagem que nos lembra que, mesmo em meio à escuridão e ao desespero, a luta pela verdade e pela justiça pode ser tão caótica quanto o mundo que queremos mudar. Give me the gun. Matt Murdock, Kurt Wagner e Jesse Custer podem ser bem diferentes, mas compartilham características e situações de vida bem semelhantes. Cada um deles enfrenta a constante batalha entre o mundo ideal e a realidade, equilibrando seus dons extraordinários com dilemas éticos profundos de quando e como usá-los. Ambos cultivam uma fé que ao mesmo tempo guia e desafia suas escolhas. Esses personagens mostram que a verdadeira luta não é apenas contra o mundo externo, mas também contra seus próprios conflitos internos. Sua coragem está em se debater entre a luz e a sombra, tornando-os reflexos intensos da complexidade humana e da busca incessante pela redenção. Como eu disse no início desse vídeo, os personagens da cultura pop tendem a ser inspirados na história de pessoas reais com seus dilemas e conflitos. Um cristão se verá frequentemente dividido entre a coisa certa a se fazer e as duras realidades do dia a dia. Por exemplo, imagine a decisão de perdoar profundamente alguém que causou uma dor imensa a você. Um ato que exige coragem e fé mesmo quando a sua justiça natural interna clama por uma vingança ou por carregar aquela mágoa e ódio profundo. É como na história de José e seus irmãos que podemos ler no livro de Gênesis, do capítulo 37 em diante. Traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos, José poderia ter escolhido a vingança ao reencontrá-los. Em vez disso,
Ele opta pelo perdão e pela reconciliação. Essa decisão ilustra o difícil equilíbrio entre a vingança e a misericórdia. Em outro cenário, pense em um profissional que, diante de práticas antiéticas no ambiente de trabalho, precisa escolher entre manter sua integridade baseada nos ensinamentos cristãos ou ceder às pressões para se adaptar ao sistema. Ou mesmo a viver a compaixão pregada pela fé quando a sociedade promove o julgamento rápido e a exclusão. O próprio Cristo lidou com um dilema terrível no jardim de Getsemane, quando na véspera de sua crucificação ele enfrenta uma angústia intensa. Ali, a humanidade e a divindade ficaram em choque. Ele sente o peso iminente do sofrimento enquanto luta para se submeter à vontade do Pai. Essa cena nos mostra o conflito interno entre o desejo de evitar a dor e a necessidade de cumprir um propósito maior. No livro Discipulado, obra de Dietrich Bonhoeffer, que foi um influente teólogo, pastor e escritor alemão, que resistiu bravamente à tentativa dos nazistas de corromper a fé cristã durante a Segunda Guerra Mundial, propõe uma reflexão sobre o verdadeiro significado de seguir a Cristo, enfatizando que a fé autêntica demanda escolhas difíceis e um compromisso profundo com a ética do amor. Para ele, a fidelidade ao Evangelho implica frequentemente a renúncia da própria zona de conforto, exigindo que cristãos enfrentem dilemas dolorosos, com coragem e responsabilidade. Um outro importante nome na história foi Martin Luther King. Enfrentou dilemas éticos e espirituais semelhantes aos dos personagens que discutimos. Como pastor e líder dos direitos civis, King se viu desafiado a manter sua profunda fé cristã enquanto lutava contra a opressão racial e a violência sistêmica. Ele defendia a não violência, a escolha de transformar a dor e a injustiça através do amor e do perdão. Mesmo quando ele enfrentava situações em que a resposta imediata significaria numa agressividade inevitável. Em seus escritos, como na famosa Letter from Birmingham Jail, King expõe a tensão entre agir conforme os ideais cristãos e os anseios por uma resposta mais contundente frente à realidade brutal do racismo. Ele sabia que ceder à violência poderia comprometer a integridade do seu movimento e a sua mensagem de reconciliação, criando um dilema moral profundo. Como defender a justiça sem renunciar aos valores que a mantêm? Assim como Matt Murdock, Kurt Wagner e Jesse Custer, Martin Luther King demonstrou que o caminho não é livre de conflitos internos. Sua jornada nos mostra a dificuldade de traduzir uma fé radicalmente amorosa em ações práticas num mundo marcado por injustiça. Um desafio que até hoje inspira debates e reflexões profundas. Esses dilemas entre a resposta rápida à opressão e o compromisso inabalável com os valores do amor e da não violência revelam como é complexo traduzir crenças profundas em mudanças reais na sociedade. Você já refletiu sobre como a coragem para enfrentar esses conflitos internos que nós temos pode refletir em mudanças reais nas nossas próprias escolhas diárias? Tem um vídeo bem legal que eu deixei aqui para vocês onde eu falo sobre a linha tênue que separa heróis e vilões, e do outro lado eu deixei também um vídeo onde eu falo sobre como é possível aprender a ser um cristão melhor, analisando e refletindo sobre o filme Godzilla Minus One. Eu vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.